Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Sem Liberdade para Ousar. Numa granja havia um frango que se destacava dentre todos os outros pela coragem, pelo espírito de aventura e pela ousadia. Não tinha limites e andava por onde queria, mas o dono não apreciava essas qualidades. Um dia, vendo que nada o segurava dentro da granja, resolveu puni-lo. Fincou um bambu longe da granja, no meio do pomar, arrumou um barbante e amarrou o frango. De repente, o mundo tão amplo que a ave tinha foi reduzido a uma distância a qual o barbante lhe permitia chegar. De tanto andar nesse círculo, a grama, que era verde, foi desaparecendo e ficou somente a terra. Depois de um tempo, o dono, acreditando que o castigo já estava dado, pois o frango, que era tão inquieto e audacioso, havia se tornado pacato e desinteressado, então cortou o barbante que lhe prendia o pé e o deixou solto. Agora estava livre, poderia ir onde quisesse, mas estranhamente o frango, mesmo solto, não ultrapassava o limite que lhe havia sido imposto. Só ciscava e andava dentro do círculo que criara. Olhava para o lado de fora, mas não tinha coragem suficiente para se aventurar e sair do seu espaço. Preferiu ficar do lado conhecido. Com o passar do tempo, envelheceu e ali morreu. Gente do céu, essas histórias assim, dentro do quadro da educação, são muito pertinentes a uma reunião pedagógica, a uma reunião de professores, uma reunião de pais e mestres, inclusive na sala de aula, com os seus alunos. Por quê? A sala de aula tem o formato de 4 paredes, ou seja, o formato de uma forma. Sabe aquela forminha que a gente utiliza para fazer bolo, para ficar quadradinho, para ficar redondinho? Forma. Sala de aula tem 4 paredes, é uma forma. Por isso que quando a gente termina o ano, a gente fala, a criança se formou no 4º ano, no 5º ano, né? Formou. Ficou ali, ó, quadradinha, igual às paredes que ela estava limitada durante aquele ano todo. Aí é onde eu falo que eu era uma professora, né? Sou uma professora, porque uma vez professora, sempre professora. Eu era uma professora e sou uma professora fora da caixinha. Eu não consigo me limitar com 4 paredes. Na sala de aula eu sempre falava para o meu aluno, pensa fora da caixinha também. Olha lá fora, vê o que lá fora é interessante para você. Tem muita coisa lá para você aprender, não é só isso aqui, não é um só quadro de giz e lousa, ou um quadro de pincel, ou um data show. A vida não é isso aqui. A vida é lá fora. E lá fora ela é ampla. Ela vai te dar um monte de oportunidade. E é isso que eu quero de vocês. Então eu colocava isso claro para o aluno. Falava, nós vamos estudar aqui. Né? Eu vou dar lá o tema desenvolvimento humano. Beleza, vocês vão procurar na internet, vocês vão procurar em livros, vocês vão conversar com seus familiares, tudo sobre desenvolvimento humano. E vocês vão me trazer o que vocês entenderam do mundo lá fora. E nós vamos trocar ideia aqui na sala de aula. Nós vamos dar oportunidade ao teu colega saber aquilo que você aprendeu. Porque um professor para 40 alunos, para 30 alunos, é uma cabeça só. Agora, quando os alunos, entre eles, trocam ideias, são 30, 40 cabeças trocando ideias, concordo? Que o mundo se amplia muito mais. Partindo desse princípio, eu fazia os projetos. Trazia pessoas de fora. Adianta o professor ficar lá? Vocês têm que escovar o dente, você tem que fazer 3 vezes por dia, passar o fio dental. Não adianta. Santo de casa não faz milagre. E eu constatei isso no meu tempo de serviço. Chamava uma dentista, a dentista vinha com um pacotinho, kitzinho de escova de dente, fio dental, pasta de dente. Falava, gente, vocês têm que fazer isso aqui 3 vezes por dia. A criançada trazia para a escola e falava, professor, tá na hora de eu escovar meu dente. Então, assim, porque o pensamento ampliou. Ele sabia que ele ia ter que escovar o dente para prestar conta para o dentista a cada 6 meses, a cada vez, pelo menos uma vez por ano. E para mim ele não ia prestar conta. O professor só estava ensinando, pai e mãe também já ensinou e não adiantou. Aí ele cruza a rua e vê o dentista. Oh, seu Paulo, o senhor foi na minha sala, o senhor deu palestra, o senhor me ensinou a escovar o dente. Tem uma referência de mundo, né? Então você tem que sair da caixinha, porque se você não sair da caixinha, a forma te deixa quadradinho, né? Ela vai te limitar. Tem professor que só sabe dar aula com o livro na mão. Hoje é página 1, hoje é página 2, agora é a letra A, agora é a letra E. Tá errado? Não, errado não tá, mas tá limitado. E você limitando a sua prática, você limita o seu aluno e são vidas que são limitadas. Então elas vão estar sempre condicionadas a alguém mandar.
alguém dizer o que ela tem que fazer. Por isso que o sistema educacional geralmente é para manobra política. Os políticos que fazem a educação, que estão lá sentadinhos de gravatinha, que nunca entraram numa sala de aula e fica lá escrevendo coisas sobre a educação, o que nós vamos querer dessa população? Eu quero que essa população seja permissiva, então eu vou fazer uma educação permissiva. Eu quero que essa população abra a mente, eu vou fazer uma educação que abra a mente. Agora, se eu for pelos engravatados que estão sentados lá, fazendo só teoria, que nunca pisaram numa sala de aula, que não sabe o que é ter um aluno na sala de aula com problema na família de droga, de prostituição, de violência doméstica e tudo mais, esses caras nunca vão saber o que se passa na casa do teu aluno. Quem vai saber é o professor. Então é o professor que tem que ampliar. É o professor que tem que peneirar, filtrar aquilo que vem de cima e passar para os alunos de uma forma que eles realmente possam se desenvolver. Tá lá, parâmetros curriculares. O que o professor tem que fazer, né? Cabe ao professor uma lista de coisas. Aí o professor fala, é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu não sei nem por onde eu começo. Começa pelo essencial, teu aluno. Começa pela cabeça do teu aluno. O que você quer dessa criança? Né? Você quer que essa criança, esse adolescente, se torne um cidadão consciente, pleno de todos os seus direitos e deveres e que exerça isso como um cidadão atuante? Então, isso aí está lá nos parâmetros, é lindo isso. Mas e aí? E na prática, você está dando continuidade, né, para que essa criatura possa ter oportunidade de exercer essa função liberal de tomada de consciência e deveres? Então, cabe a cada um de nós, né, deitar no travesseiro depois e falar, eu consegui, eu fiz pelo meu aluno, eu fiz pelo meu filho, né, eu dei consciência. Meu filho é um cara safo, ele sabe fazer tudo, de tudo um pouco. Acabei de receber uma compra aqui em casa, o menino falou pra mim, rapaz, deve ter uns 30 e poucos anos já. O rapaz virou pra mim e falou assim, eu moro com a minha mãe. Eu falei, você mora com a sua mãe como? Mas assim, você parece já sei de idade, não perguntei a idade do cara. Ele falou assim, é porque até hoje eu não arrumei nenhuma mulher que seja direita pra casar comigo. Eu falei assim, mas por que uma mulher direita você não achou pra casar? Ele falou assim, não, porque eu quero alguém que batalha junto comigo. Aí eu olhei, ele é entregador de mercado. Tudo bem, é uma profissão. Mas um cara de 30 e poucos anos, ele não podia ser um engenheiro, um mecânico, um eletricista, né, um advogado. Ele não poderia ter uma profissão universitária ali. Mas não, ele parou no tempo. Ele ficou dentro da caixinha, né? E ele tá rodando dentro daquela caixinha ali. E ele tá tentando achar alguém que caminhe junto com ele. Será que ele tá querendo alguém que caminhe junto com ele? Ou alguém que banque ele dentro dessa caixinha? Porque hoje é a mãe dele que banca, bem dizer. Esses caras que entregam mercadoria do iFood certamente não ganham tão bem. Então, olha a mentalidade da pessoa. Parou ali. Tudo bem, a gente precisa. Se não tivesse entregador, que seria de mim? Eu não posso ir no mercado, não posso carregar as coisas, mas vejam bem. A maioria das pessoas hoje estão se entregando no trabalho informal. Estão deixando as coisas ficarem dentro da caixinha. Não querem ter um trabalho maior, não querem buscar coisas maiores. Mesmo que tenham oportunidade, não vão atrás. Aí tem um exemplo meu, né? Eu lutei muito para ter minha casinha, né? Aqui em Itaquá, lugar parado, que não se desenvolve. Aqui eu não tenho nada para me desenvolver. Só a minha casa para dormir, para poder curtir ela durante o dia, porque foi isso que Deus me permitiu ter, né? De posse, uma casa. Só que cada vez que eu tenho um problema na casa, que eu falo assim, eu quero vender minha casa e tal, eu falo, mas e o mundo lá fora? Será que o lugar para onde eu vou vai ser melhor do que aqui? Será que a casa que eu vou, não vou ter problema com a casa também, como eu tenho aqui? Então, o medo não deixa eu sair daqui. Ou seja, eu vou morrer aqui, dentro dessa casa. Então, vários exemplos a gente pode dar nessa situação. Medo, insegurança, falta de visão de mundo, faz com que você simplesmente pare.